Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Carol, é muito difícil para a Rússia mudar a sua posição neste momento porque o presidente russo, Vladimir Putin, acredita que está vencendo a guerra. E ele tem que fazer uma escolha entre continuar fazendo acenos aos Estados Unidos ou continuar com a sua agressão ao país vizinho, à Rússia, nessa guerra que já dura mais de 3 anos e meio. Mas essa reunião que está acontecendo neste momento entre o Putin e o Steve Witkoff, que é o enviado especial do Trump, muito amigo do presidente americano, indica que os russos querem mandar algum tipo de mensagem para o Trump, porque o Witkoff chegou agora há pouco a Moscou, teve uma reunião com um dos assessores do Putin e foi logo para o Kremlin. Até ontem à noite, o Kremlin sequer confirmava a possibilidade de uma conversa direta do Steve Witkoff com o Putin. Essa pressa, essa reunião, assim que ele chega a Moscou, indica que o Kremlin quer mandar recados, pelo menos para os Estados Unidos. Isso não significa, obviamente, Carol, que o presidente russo, Vladimir Putin, aceite esse ultimato ou vá se comprometer com o final da guerra, mas ele vai tentar certamente mandar algum aceno para o presidente Trump. A Rússia já sofre neste momento as piores sanções que já foram impostas na história a qualquer país. São muitas sanções contra os dirigentes russos, contra empresas russas, contra a exportação russa. União Europeia em bloco, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, todos eles suspenderam quase todas as suas importações da Rússia, aplicaram sanções financeiras muito pesadas, mas mesmo assim os russos continuam resistindo a essas sanções e continuam nessa guerra de agressão contra a Ucrânia. Um dos motivos é que os russos conseguiram encontrar mercados alternativos na China, na Índia, no Brasil, na Turquia, países que compram muito petróleo, óleo diesel, fertilizantes e outros produtos russos. Por isso, o ultimato do presidente Donald Trump, que vence nessa sexta-feira, seria de impor tarifas a esses países que fazem comércio com os russos. Só que existem 2 problemas aqui, Carol. Em primeiro lugar, é difícil você colocar essas tarifas sobre esses outros parceiros e também tem um limite, obviamente, do que essas tarifas do presidente Donald Trump conseguirão. Ele está usando as tarifas para absolutamente tudo. Em algum momento, isso perde, inclusive, o efeito de dissuasão que ele pretende. E o segundo problema é que a Rússia já conseguiu evitar tantas sanções que o próprio presidente Donald Trump disse isso. Eu estou pensando em aplicar essas sanções, mas a gente sabe que os russos são muito espertos e encontram formas de evitar essas sanções. Então, essa reunião que está acontecendo neste momento no Kremlin é crucial. E nós sabemos que o Putin vai tentar enviar sinais ao Donald Trump. Agora, precisamos saber se esses sinais vão ser suficientes para evitar essas sanções ou se, de fato, nós vamos ter aí o Rússia e Estados Unidos numa rota de colisão diplomática. Américo, ou seja, a depender do resultado dessas conversas entre o enviado especial dos Estados Unidos e Vladimir Putin, o Brasil pode ser impactado indiretamente com sanções econômicas dos Estados Unidos devido ao comércio que tem com a Rússia, principalmente compra de fertilizantes. Exato, essa é uma das grandes preocupações do governo brasileiro, do Itamaraty. Eu conversei com várias fontes do governo que disseram que esse é o foco do Itamaraty e da diplomacia brasileira neste momento, além, obviamente, de continuar negociando com os Estados Unidos para a redução desse tarifaço de 50% que começou a valer a partir de hoje, incluir mais setores naquela lista de exceções. Mas essa preocupação com a potência, essa ameaça, vamos dizer, do Donald Trump de aplicar sanções contra os parceiros comerciais da Rússia também preocupa muito o Brasil, porque a ideia do Trump seria, ao punir Brasil, Rússia, Turquia, China, Índia, países que compram da Rússia, ele iria tentar asfixiar a economia russa, que conseguiu se adaptar perfeitamente. Hoje tem uma economia de guerra que inclusive cresce. E ao asfixiar a economia, o Trump colocaria pressão para o Vladimir Putin desistir da guerra. Essa é a
tese. Mas, como eu disse, é muito difícil aplicar essas sanções. Existem outras dificuldades também, Carol. Por exemplo, a Turquia é um país muito próximo dos Estados Unidos, tem interesses estratégicos americanos com a Turquia. A Turquia é um dos grandes compradores de petróleo dos Estados Unidos, da Rússia, perdão. Então, difícil os Estados Unidos aplicarem essas sanções. A União Europeia compra quase 20% de todo o gás exportado pela Rússia. O Trump não vai colocar mais sanções sobre a União Europeia. Até o momento, o Trump focou, inclusive de uma forma curiosa, apenas na Índia. Tem acusado a Índia da compra de petróleo e da compra de armamentos de Moscou. Então, a pressão neste momento está focada na Índia, mas existe sim essa preocupação e essa possibilidade de que novas sanções contra parceiros comerciais da Rússia acabem afetando mais uma vez o Brasil. Por isso, os diplomatas brasileiros já estão agindo, lembrando aos Estados Unidos, por exemplo, que o Brasil precisa comprar muitos fertilizantes e que a falta de fertilizantes levaria a uma redução da produção agrícola e a uma inflação global de alimentos, que é uma coisa que não interessa ao Trump e nem ao governo americano. Então é um dos argumentos que a diplomacia brasileira pretende usar para evitar essas sanções. Mas, como disse, neste momento essa reunião está acontecendo e vai ser determinante para a gente saber quais serão os próximos passos dos Estados Unidos e como isso pode afetar o Brasil.